Olá, meu nome é Alan Leon, estamos aqui para mais uma aula sobre gestão ambiental empresarial. Hoje nós vamos estudar a gestão ambiental com uma visão do governo para a empresa e da empresa enquanto ação estratégica. Então nós temos como gestão ambiental pública, que é a ação do poder público conduzido segundo uma política pública ambiental. Por quê? O poder público ou o governo ele interfere dentro de um contexto empresarial com as normas, com as regras, determinando como essa empresa deve agir, quais são as licenças que essa empresa tem que ter, como deve ser a sua produção. E aí a gente considera isso alguns instrumentos do governo atuando na gestão ambiental empresarial. Então são ferramentas públicas do governo dentro de um contexto empresarial. Então, o que é uma política pública ambiental? Entende-se por política pública ambiental o conjunto de objetivos, diretrizes, instrumentos de ação que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o meio ambiente. Nesse caso, na nossa aula especificamente, nós vamos estudar as políticas que o governo tem que atua dentro da empresa. Existem políticas que o governo usa, por exemplo, para se autorregular, existem políticas que ele consegue aplicar às pessoas físicas, existem as políticas ambientais que ele trabalha no nível internacional com relação a outros governos. Então o nosso foco vai ser as políticas de governo para a empresa. E como são essas políticas? Essa política ela é demonstrada através de alguns instrumentos. Os primeiros nós chamamos de instrumentos de comando e controle. O governo delimitando à empresa o que ela deve fazer. Então, a primeira questão que ele delimita e que ele delinea para a empresa são padrões de emissões, tanto de poluente, quanto de gases, quanto de rejeito, padrão de qualidade de produtos, o padrão de desempenho de máquinas, de bens, os padrões tecnológicos mínimos para a execução de uma determinada linha de produção ou para um determinado produto. Tudo isso para quê? Para garantir que padrões, por exemplo, mais modernos tecnologicamente, ou linhas de produções mais modernas tendem a ser mais limpas, usando matérias-primas com maior eficiência. A segunda questão que ele atua é com proibições e restrições sobre produção, comercialização, uso de produtos ou processos. Por exemplo, uma empresa ela não pode usar matéria-prima que veio de uma floresta sem autorização de corte. Ela não pode usar madeira que veio da floresta sem um plano de manejo. Ela tem que usar o quê? Uma madeira reflorestada. Então é o governo dando para a empresa como ela tem que fazer aquele determinado uma restrição de uso de matéria-prima. Ela também pode dar para uma empresa produtiva a restrição de uso da terra, quando ela coloca a reserva legal. Ou restrição, por exemplo, de produção de bens com alguns determinados tipos de contaminante. Antigamente existia a telha que ela era produzida com amianto. Então vem o governo e proíbe a produção de telhas com essa matéria-prima, e aí as empresas tiveram que desenvolver telhas com uma nova tecnologia. Ela também tem normas de licenciamento ambiental, zoneamento ambiental, estudo prévio de impacto ambiental. O licenciamento ambiental é uma licença para empresas que são potencialmente poluidoras. Aonde ela pode produzir, o que ela pode produzir, quais são os impactos que ela vai gerar. O zoneamento ambiental ele pode delimitar que determinada empresa só pode produzir dentro de uma área. Se a gente pensar em relação a uma cidade, existem as zonas industriais, que geralmente são afastadas dos centros urbanos. Por quê? Para evitar que a emissão de gases ou a emissão de rejeitos industriais, barulho e outras coisas afetem a comunidade. Então, uma empresa ela pode se instalar, por exemplo, no centro de uma cidade? Pode. E uma indústria poluidora? Não pode. Isso faz parte do zoneamento ambiental. E dentro do licenciamento ambiental, existe o estudo prévio de impacto ambiental, para que a empresa consiga demonstrar quais são as atividades que ela vai produzir, como essas atividades elas vão gerar impacto no meio ambiente e como a empresa pode fazer para mitigar esses impactos. Tudo isso são ações do governo interferindo diretamente dentro da estrutura de uma empresa.
As outras ações são ações de cunho econômico. É o governo facilitando ou restringindo acesso da empresa aos recursos financeiros. Primeiro, é a tributação sobre a poluição, tributação sobre usos de recursos naturais, o governo onerando empresas que poluem mais, de forma a causar para que essas empresas elas possam ser desincentivadas ao uso de determinada matéria-prima ou cobrar o uso ou acesso de recursos naturais, como é o caso da cobrança sobre o uso da água, que a gente estudou na aula anterior. Ela pode dar incentivos fiscais para a empresa que reduz a emissão ou que conserva recursos. É o governo pagando para a empresa ou reduzindo impostos da empresa que tem fontes seguras de matéria-prima ou que toma ações de políticas ambientais sustentáveis. E por último, é remuneração pela conservação de serviços ambientais. O governo ele já tem instrumentos que são pagamentos por serviços ambientais. Então, quando a propriedade rural, por exemplo, ela atinge determinados requisitos, ele tem uma área, que é a área de reserva legal, e essa área ela não pode ser explorada e ela é utilizada unicamente para fim de preservação ambiental, o governo ele pode pagar ao produtor rural. Outro instrumento econômico que o governo pode ter é o financiamento em condições especiais. Ele dá acesso a recursos com taxas mais acessíveis a empresas que são socio e ambientalmente mais corretas ou que têm ações mais efetivas na área ambiental. Outro instrumento que ela pode ter é a criação e sustentação de mercados de produtos ambientalmente saudáveis. O governo ele pode ter ações para estimular com que as empresas tenham, primeiro, produtos de fontes de matéria-prima renováveis ou produtos que tragam boa saúde, que prezem a qualidade de vida dos consumidores. Ele pode trabalhar com ações facilitando com que esses produtos eles acessem o mercado, como seria o exemplo da certificação de produto orgânico que o governo federal desenvolveu alguns anos atrás. É uma garantia, diante das normas que ele estabelece, que aquele produto que chega até nós, ele realmente tem a qualidade de um produto orgânico. Também as permissões negociáveis de emissão. Isso garante com que as empresas elas podem negociar permissões e taxas sobre a emissão de poluentes ou a emissão de partículas poluentes na atmosfera. O governo ele pode permitir que as empresas negociem entre si essas ações. E também sistemas de depósito-retorno. E por último, o poder de compra do Estado. O Estado pode atuar com o seu poder de compra, regulando o mercado dentro de um bem ambiental, diante da necessidade do excesso de oferta, ou colocando no mercado, caso o governo tenha estoque, produtos ambientais com maior qualidade, para que ele regule esse mercado e não deixe o mercado tão suscetível às outras variáveis, dando para a empresa uma maior garantia, uma maior aceitação e a possibilidade que essa empresa, a confiança que essa empresa tem para acessar um determinado mercado. E elas têm outros instrumentos que o governo pode atuar nas empresas. É o apoio e o desenvolvimento científico e tecnológico. Ele incentivando as empresas a produzir mais e a produzir tecnologias limpas, novas pesquisas, juntos, por exemplo, com o CNPq, junto com a Embrapa. São as empresas do governo que fomentam o financiamento de tecnologia. Ações de educação ambiental, que o governo trabalha desde a educação ambiental na escola, quanto a educação ambiental empresarial, a educação para o consumo sustentável, a criação de unidades de conservação, que são áreas de florestas protegidas, e, por último, informação ao público de todas essas políticas, de como o público pode também atuar de maneira e cobrar das empresas ações ambientais mais corretas. Agora nós vamos entrar mais aprofundado na gestão ambiental empresarial. É a visão da gestão dentro da empresa. Como a gestão ambiental ela pode ser integrada de uma maneira estratégica à gestão ambiental. O que é uma empresa sustentável? Segundo Barbieri, uma empresa sustentável é aquela que satisfaz as necessidades atuais usando o recurso de modo sustentável. É bem parecido com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, ela mantém um equilíbrio em relação ao meio ambiente natural, com base nas tecnologias limpas que essa empresa tem,
no reuso, na reciclagem ou na renovação dos recursos. Essa empresa ou ela tem a tecnologia de produção mais limpa, ou a aquisição de matéria-prima dela é de uma maneira mais eficiente. Ele causa menos impacto ou ele toma ações para mitigar o impacto que ela tem no meio ambiente natural. A outra conceituação é que essa empresa ela tem que restaurar qualquer dano causado por ela. Então, mesmo que a empresa, mesmo que não necessariamente esse dano ele caia numa esfera penal ou numa esfera civil de cobrança, a empresa ela tem que ter o dever de reparar esse dano ambiental ou o dano aos consumidores ou a todos aqueles que são envolvidos na empresa ou são relacionados direto ou indiretamente com essa empresa. E ela também contribui para solucionar problemas sociais em vez de exacerbá-los. A empresa ela tem que ter o que a gente vai estudar mais para frente de responsabilidade socioambiental. Ela não pode ser só focada no meio ambiente natural. Ela tem que favorecer o desenvolvimento da região onde ela está inserida. E ela gera renda suficiente para se sustentar. Uma empresa ambientalmente correta, uma empresa sustentável, ela tem que ter lucro. Por quê? Porque o lucro ele é a base do desenvolvimento e do crescimento econômico. Quando uma empresa dá lucro, uma empresa ela remunera positivamente os seus acionistas, ela paga um salário justo para os seus colaboradores, ela paga os impostos de uma maneira correta, então ela faz com que o crescimento econômico ele também seja sustentável. Para a gente pensar no contexto empresarial, no desenvolvimento sustentável empresarial, nós temos que considerar também a variável financeira. Então, quais são as características ou as abordagens da gestão ambiental numa empresa? Põe na tela, por gentileza. Nós temos 3 tipos principais de abordagem. A empresa atuando só por controle da poluição. Uma outra etapa é ela trabalhando com a prevenção da poluição. E uma etapa mais efetiva é ela pensando a gestão ambiental enquanto uma abordagem estratégica. A preocupação básica da empresa com controle de poluição é só o cumprimento da legislação e respostas à pressão da comunidade. Então, ela está atendendo todas as normas legais? Muito bom, parabéns. Nessa abordagem de controle da poluição, ela está correta. Pensando na prevenção da poluição, nós temos cumprindo todas as normas e a gente também tem o uso eficiente dos insumos, das matérias-primas, dos recursos à nossa disposição. E, a nível estratégico, a preocupação é a gestão ambiental de uma maneira que dá competitividade para a empresa. Então, todas as ações ambientais, elas geraram uma redução do custo, ela otimizou o processo produtivo, ela otimizou a percepção do consumidor em relação a essa empresa, isso gerou um ganho competitivo, ela tornou uma empresa que consegue ter uma posição muito mais forte diante de seus concorrentes. Qual que é a postura típica? A da controle da poluição, ela tem uma postura reativa às ações. Então, ela espera que aconteça primeiro uma demanda e depois ela reage se adequando às normas, às necessidades, às exigências do governo. A abordagem de prevenção da poluição e da estratégia, ela, quando acontece um fato ou quando acontece alguma coisa, ela tem uma ação reativa também. Ela vai buscar se adequar às normas. Só que ela vai também ter uma reação proativa. Ela vai tomar ações para minimizar a ocorrência do dano, minimizar a ocorrência dos impactos que ela tem. E como são as ações? Da de controle da poluição, se suas ações elas só têm uma ação reativa, as suas ações elas só podem ser corretivas, com uso de tecnologias de remediação e controle no final do processo produtivo, aplicação das normas de segurança. Se, no caso da prevenção da poluição, ela tem ação reativa também, caso aconteça o dano, ela vai ter uma ação corretiva diante de uma necessidade. Só que ela também começa a tomar ações preventivas de conservação, substituição de insumos, substituição de maquinário, uso de tecnologias limpas. Assim também como a administração da abordagem estratégica. Ela, além das ações corretivas e preventivas, ela tem ações antecipatórias. Ela pensa no dano antes que aconteça. Ela pensa na ocorrência do impacto ambiental
antes que esse impacto aconteça. Continuando, como é a percepção dos administradores? No controle da poluição, os administradores pensam que todas as ações são custos. Cada investimento que ele tem que fazer não é um investimento, é um custo que onerou a sua empresa. Na prevenção da poluição, cada real gasto na aplicação de uma nova tecnologia, ela vai trazer a redução do custo, ou de matéria-prima, ou de qualquer outro tipo de insumo, e ele também traz um aumento da competitividade e da produtividade. Na visão estratégica, além dele considerar a redução do custo e o aumento da produtividade, a percepção é que uma boa estratégia ambiental ela traz vantagens competitivas para a empresa. Ela coloca a empresa na frente de outras empresas do mesmo segmento. Envolvimento da administração. No controle da poluição é um envolvimento esporádico. Só quando acontece alguma coisa ou algum problema tem que ser solucionado. Na prevenção da poluição, o envolvimento é periódico. Então, o administrador, a alta gerência, os diretores estão sempre buscando saber como está o andamento da empresa, como estão as ações. Na abordagem estratégica, o envolvimento da administração ele é permanente e sistemático. Então, todas as ações elas são realizadas de forma a interligar todos os níveis gerenciais, no desenvolvimento tático, no desenvolvimento operacional e no planejamento estratégico da empresa. E as ações que essas empresas tomam no controle de poluição são ações ambientais confinadas nas áreas geradoras de poluição. Então as empresas elas só agem para mitigar o impacto que elas causaram. Nas empresas que pensam na prevenção da poluição, elas começam a articular esse envolvimento nas áreas de produção, compras, pesquisas e desenvolvimento, marketing. Para quê? Tanto para otimizar a sua linha produtiva e para que comece de uma maneira, para que o consumidor tenha uma percepção dessas ações. E por último, na abordagem estratégica, as atividades ambientais elas são disseminadas por toda a organização. Nesse caso de empresas, todos os envolvidos em todas as etapas do processo produtivo, do processo administrativo, ele sabe da sua competência na área ambiental, ele sabe que depende também dele tomar ações para que a empresa tenha ganhos estratégicos na área ambiental, tanto na redução de consumo, no desenvolvimento de tecnologia, no bom uso de matérias-primas e no bom uso de todos os recursos empresariais. Quais são os benefícios da gestão ambiental empresarial? A primeira coisa é pensando enquanto estratégia. Então, a partir de agora, a gente só está trabalhando com aquela coluna de estratégia. A primeira é a melhoria da imagem institucional. Uma empresa que tem uma política de gestão ambiental muito forte, ela tem, diante do consumidor, diante do governo, uma imagem institucional. Isso faz com que esses consumidores sejam mais propensos a consumir os seus produtos ou serviços. Também a renovação do portfólio de produtos. Quando você muda o seu sistema produtivo e você muda o uso de matéria-prima e você muda a sua linha de produção, você também renova a forma de você fazer os seus produtos e você renova todo o portfólio empresarial. Você tem a produtividade mais aumentada pela eficiência na alocação de recursos, eficiência na linha produtiva e pela eficiência, pela redução do custo da perca da matéria-prima. Você também tem um maior comprometimento dos funcionários e melhor relações de trabalho. Os funcionários eles têm uma visão mais positiva da empresa, isso faz com que eles trabalhem mais satisfeitos, minimiza o erro e minimiza o retrabalho também por parte deles. Nós também temos a criatividade e a abertura de novos desafios. Quando a empresa ela precisa atender uma demanda e ela coloca todos os setores envolvidos, surge outras ideias também que acabam interferindo em todas as esferas da empresa. Isso pode gerar um novo produto, um novo processo, um novo serviço que essa empresa vai ter. Melhora as relações com as autoridades públicas, comunidade e grupos ambientalmente ativistas. É a percepção de todos os envolvidos, os clientes diretos, que são os consumidores, mas a sociedade organizada também percebe que essa é uma empresa ambientalmente correta. Isso traz uma devolutiva para a empresa enquanto uma melhor imagem institucional,
como a gente viu lá atrás, acesso assegurado aos mercados externos. Hoje, para a gente acessar o mercado europeu, Estados Unidos e outros países em desenvolvimento, as empresas elas têm que ter uma política de gestão ambiental muito forte, elas têm que ter certificações que garantam a qualidade ambiental e a qualidade dos sistemas ambientais dessa empresa. E por último, a maior facilidade para cumprir padrões ambientais. Quando toda a linha de produção, quando todo o serviço da empresa ela já foi pensado atingindo as normas ambientais, cumprir a legislação fica fácil, é só uma consequência. Essa empresa ela não precisa se reorganizar inteira cada vez que ela tem que atingir uma norma ambiental. Ela naturalmente já está cumprindo essa norma. Vamos estudar agora a responsabilidade socioambiental empresarial. Quais são as responsabilidades de uma empresa que tem uma gestão ambiental muito positiva? A primeira coisa, o que é responsabilidade socioambiental? Muitas organizações monitoram seus investimentos sociais, publicam relatórios de sustentabilidade, mas poucas empresas, entretanto, integram as questões sociais e ambientais em sua estratégia, de maneira a reforçar a vantagem competitiva para o negócio. Porter, quando traz esse conceito, ele entende que, hoje ainda, poucas empresas têm, de uma maneira estratégica, a visão ambiental. Muitas empresas ainda têm a visão ambiental voltada para o marketing, ou a visão ambiental voltada para o cumprimento dos padrões de legislação ambiental. Mas uma maneira integrada que realmente gere ganhos excepcionais ou ganhos sinérgicos, poucas empresas conseguem ter esse conceito e poucas empresas conseguem atuar em todos os segmentos que elas estão envolvidas de maneira a otimizar esses procedimentos usando todos os seus recursos de maneira estratégica. Quando a gente pensa em responsabilidade socioambiental, necessariamente a gente tem que pensar nos 3 fatores. Primeiro é o fator ambiental. É tudo aquilo que a gente já estudou atrás da empresa pensando de uma maneira mais correta. Só que ela tem que ter uma produção mais acertada, ela tem que usar matérias-primas de uma maneira mais adequada, matérias-primas renováveis. Ela também tem que ter uma interação social. A interação onde ela está inserida tem que ser positiva. Ela tem que fazer a sociedade um pouco melhor. E por último, o critério financeiro. Não adianta a empresa ser focada na área ambiental, ter responsabilidade social, se ela não gera a principal necessidade da empresa, que é a geração de lucro e renda. Vamos estudar mais detalhadamente esses 3 requisitos? Na esfera ambiental, de uma forma geral, o cuidado com o planeta em todas as suas dimensões, como a proteção ambiental, o uso de recursos renováveis, a ecoeficiência dos seus projetos, dos seus produtos, de seus processos, a gestão de resíduo, uso de água, uso de matérias-primas, como a empresa trabalha com o descarte de material, se ela trabalha ou não com produtos tóxicos e como ela faz esse descarte. Tudo isso considera na esfera ambiental. É toda a correlação da empresa com o meio ambiente natural ou constituído de forma a minimizar os seus impactos. A outra coisa é a esfera social. Essa empresa respeita os direitos humanos, se ela respeita o direito dos trabalhadores, se ela tem envolvimento com a comunidade que ela está inserida, se ela tem transparência pública de suas contas, de suas políticas, e se ela tem uma postura ética para com o consumidor, para com outras empresas ou para todos os seus stakeholders. E por último, a esfera financeira. Essa empresa ela tem que trazer resultados econômicos positivos, ela tem que dar lucro, ela tem que garantir o direito aos seus acionistas de receber a sua parte do investimento da empresa. Ela tem que ter competitividade diante as outras organizações e ela tem que ter uma boa relação com os seus clientes e com os seus fornecedores. A gente não pode pensar na responsabilidade socioambiental sem analisar esses 3 critérios. Não é só o ambiental, não é só o social, ela também respeitar a empresa como a sua essência produtiva. E quais são as ferramentas de responsabilidade socioambiental? Nós temos o balanço social, nós temos indicadores etos de responsabilidade do Instituto Etos,
nós temos a norma SA 8000, nós temos a NBR 16001, nós temos a norma ISO 26000. Todas essas normas, elas são ferramentas para que a empresa possa medir qual é o seu índice de responsabilidade social. E medir, por exemplo, nessas 3 áreas. Será que ela tem ações mais positivas no ambiental, mais no social e menos no financeiro? Será que ela tem mais no financeiro e menos no social? Aí a empresa ela consegue medir e ter uma noção de como está a sua percepção nas 3 esferas de responsabilidade socioambiental. Agora, nós vamos entrar nos sistemas de gestão ambiental. Como uma empresa ela pode gerir eficientemente todos os seus processos ou implantar um sistema de gestão ambiental. Quais são as funções estratégicas de um sistema de gestão ambiental? A primeira é reconhecer que a gestão ambiental é prioridade na organização. Por quê? Porque ela traz ganhos estratégicos, ela traz a redução de custos, ela traz a otimização do seu processo produtivo e isso é estratégia dentro da empresa. Ela também estabelece e mantém a comunicação com as partes interessadas, interna ou externa. Ela mantém a imagem institucional positiva, ela favorece o acesso à informação e informações coesas, informações verdadeiras sobre a empresa. Ela também identifica os aspectos ambientais e requisitos regulamentares associados com as atividades, produtos e serviços de uma organização. Será que essa empresa ela está cumprindo as normas ambientais em todos os seus produtos, em todos os seus processos? Em qual nível ela está dentro de cada um? Para nós pensarmos na gestão ambiental, nós temos que analisar 3 pilares. Primeiro, necessariamente, ele tem que atender os requisitos legais e outros requisitos de certificações, por exemplo. Uma empresa ela não pode ser responsável socialmente, ela não pode ter um sistema de gestão ambiental que fira um preceito legal, não só do país, ou tanto do país que ela está envolvida, ou do país com que ela vai ser cliente, caso ela tenha, o seu foco seja a exportação. Ela tem que trabalhar de forma a prevenir a poluição, reduzir e mitigar os efeitos dos seus processos produtivos. E ela tem que ter um sistema de melhoria contínua do desempenho ambiental. Ela tem que ter critérios para mensurar os resultados da gestão da sua organização em seus aspectos ambientais. Ela tem que conseguir medir o seu nível de poluição, o seu nível de envolvimento, o seu nível de responsabilidade social. Porque se ela consegue medir, ela consegue melhorar. E isso sempre no processo de melhoria contínua. Como a gente consegue estruturar, ou quais são os princípios que se estruturam um sistema de gestão ambiental? Primeiro, na política empresarial. Esse sistema ele tem que estar embasado na política da empresa, desde quando a empresa pensou na sua visão, na sua missão, e depois nas políticas de produção, nas políticas que ela toma de relacionamento com os seus funcionários e as ações que ela toma. Depois tem que ter um comprometimento geral. Não funciona se só tiver o comprometimento dos diretores ou se só tiver, por exemplo, o comprometimento dos funcionários. Todos têm que estar envolvidos num processo de gestão ambiental. O planejamento e a boa execução de todas as políticas que a empresa determinar. Depois, garantir a implementação. Não adianta a gente planejar todas as etapas, elencar todos os recursos, se vai sofrer algum problema na implantação. Depois implementou, o sistema está rodando, a gente consegue já avaliar a empresa, nós temos que conseguir medir e avaliar constantemente. Depois que o processo está rodando, nós temos que ter a capacidade de olhar, analisar estrategicamente, se necessário a gente volta para o planejamento, quais ações devem ser tomadas, quais são as ações corretivas e desenvolver uma análise crítica e proposta de melhoria dentro desse sistema. Tudo isso é o que a gente estudou dentro de um ciclo PDCA. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo e estudar como esse ciclo PDCA pode ser usado na esfera ambiental? Primeira coisa, o planejar. É a identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais. Quais são todos os possíveis impactos que essa empresa pode gerar, tanto diretamente nos recursos naturais, na sociedade que ele está envolvida,
o que pode acontecer. Depois, a gente identifica quais são os requisitos legais aplicáveis, quais são as normas que vão ser aplicadas no caso dessa empresa, a necessidade ou não, por exemplo, de licenciamento ambiental. Depois nós conseguimos traçar os objetivos, as metas e desenvolver os programas de gestão ambiental. Tem que ter muito claro aonde a empresa quer chegar. E aí, a gente traça as metas para que todos os envolvidos eles consigam saber exatamente qual é o seu papel e a sua função dentro de um sistema de gestão ambiental. A outra etapa é desenvolver, alocar os recursos, as funções, delegar responsabilidade e autoridade dentro desse novo sistema. Também desenvolver as competências, treinamento e a conscientização de todos os envolvidos. Um sistema ambiental ele não acontece se todo mundo da empresa estiver envolvido e comprometido. Facilitar o fluxo de comunicação e informação entre os setores, departamentos, diretoria, área operacional. Documentar e controlar todos esses documentos. Por quê? Esses documentos eles servem depois para análise das certificações ambientais, como a norma ISO. Depois desenvolver o controle operacional. Como esse processo ele vai ser medido, como ele vai ser controlado, quais são os pontos críticos e as etapas a serem desenvolvidas. E por último, a preparação de resposta à emergência. Caso alguma coisa não saia conforme o planejado, caso haja algum acidente que causou algum dano ambiental, quais serão as ações de controle, as ações de mitigar, qual vai ser o plano de contingência. Por último, depois, conferir monitorar periodicamente o nosso planejamento e ter as métricas necessárias. Avaliar, monitorar, medir. Está sendo adequado? Não. O que a gente vai fazer? Depois, avaliar o atendimento aos requisitos legais. Essas ações que nós planejamos estão cumprindo as normas legais? Houve alguma mudança na legislação que a gente precisa repensar o planejamento? Analisar as não conformidades, tomando ações corretivas e preventivas. Não é só a gente minimizar o dano que a gente causou, é a empresa se cercar de ações para que isso não aconteça novamente. Desenvolver todos os registros dessas ações e auditoria contínua dos sistemas de gestão ambiental, como pode ser feitas auditorias externas, auditorias, por exemplo, pelo sistema ISO, auditorias de qualidade que também podem ser aplicadas aos processos ambientais. E por último, atuar. A implementação efetiva das ações corretivas e preventivas, análise crítica e periódica pela direção e, por último, a busca de melhoria contínua. Então, a gente volta lá no planejamento, caso necessário, quais são as ações que não estão dando certo, o que a gente fez que não trouxe uma efetividade tão do jeito que a gente queria, o que não atendeu uma norma legal, e aí a gente volta e cria esse ciclo sempre, e a gente vai fazendo com que a empresa tenha cada vez mais ações positivas implementadas, agindo para o benefício da estratégia dessa empresa. Agora nós vamos para as questões comentadas. Como o conhecimento dessa aula pode cair no seu concurso? Vamos para a tela, por gentileza? 2014, Sesgran-Hill, Petrobras, cargo de administrador. Um gestor, atento às novas tendências mundiais no âmbito empresarial, levou novas ideias para a empresa em que trabalha. Começou a implantar práticas de reaproveitamento de materiais e objetos, oferecendo ao mercado novos produtos, mostrando ao público-alvo da empresa a necessidade do consumo consciente. As práticas de gestão adotadas pelo gestor mostram que a empresa tem política de qualidade, B, governança corporativa, C, gestão de projetos, D, gestão de processos de negócio e responsabilidade ambiental. A correta seria a letra E, responsabilidade ambiental. Mesmo que alguma dessas ações tomadas pelo gestor pudesse ser encarada como qualidade, a abrangência e todos os conceitos, ele entraria e justificaria a responsabilidade ambiental. 2010, CESP, Inmetro, assistente executivo. A responsabilidade social empresarial consiste em A. Uma forma de gestão baseada na relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ele se relaciona. A questão A, ela está correta. Isso é a responsabilidade social empresarial. Vamos ver por que as outras questões estão erradas.
B. É um sinônimo de filantropia. A responsabilidade ela não pode ser confundida com filantropia. Mesmo que a empresa ela tenha algumas ações pontuais de filantropia, a responsabilidade social e a responsabilidade socioambiental ela deve ser encarada de uma forma macro, enquanto estratégia empresarial e ações nos diversos segmentos onde a empresa está inserido. C. Uma gestão com pensamento no outro, de forma que o bem-estar da sociedade e não o lucro seja o principal objetivo. Essa questão está errada, porque na responsabilidade nós devemos também considerar o lucro. Então, essa questão estaria errada. D. Uma forma de gestão pautada exclusivamente na relação ética e transparente com os empregados da organização. Ela não é exclusivamente com os empregados, ela também deve envolver todos os outros agentes. E uma estratégia de marketing. Também está errado. Uma ação de responsabilidade socioambiental não pode ser vista só como uma ação de marketing. Mesmo que as empresas utilizem essa estratégia no seu marketing, ela tem que ter uma efetividade dentro da empresa e ela deve ter uma permanência ao longo do tempo como estratégia efetiva na empresa, como uma ação política de verdade, não como uma campanha de marketing ou com uma visão atrelada a um produto. Essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.